Nesse exemplo, novamente, determinar a posição relativa entre duas retas. Tem uma reta R e a reta S, a equação paramétrica para as duas retas. Novamente, começar identificando o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S. A reta R tem vetor diretor 2, menos 1 e 1. E a reta S, vetor diretor menos 1, 2 e menos 2. A gente começa observando que, nesse caso, o vetor diretor da reta R, ele não é paralelo ao vetor diretor da reta S, uma vez que não existe nenhuma constante real que, multiplicada pelo vetor 2 menos 1 e 1, resulte no vetor menos 1, 2 e menos 2. Segue daqui que as retas R e S não são paralelas. Se eu tenho duas retas no espaço que não são paralelas, resta a opção de serem ou concorrentes ou reversas. Então, uma opção que eu tenho é, a partir das duas equações, verificar se as retas têm ou não um ponto em comum. Caso elas tenham um ponto em comum, segue que as retas são concorrentes. Se elas não têm ponto em comum, segue que elas são reversas. E aqui é importante ter verificado que elas não são paralelas, porque se elas não têm ponto em comum, elas são paralelas ou reversas. Se eu já sei que elas não são paralelas, elas têm que ser reversas. E no caso em que elas são coincidentes, eu teria infinitos pontos em comum. Então, uma opção é montar um sistema igualando x, y, z da reta R com x, y, z da reta S. Então, para a reta R, 1 mais 2t, 2 menos t, 4 mais t. Para a reta S, eu vou mudar o parâmetro, trocar t por uma outra variável, vou utilizar s para indicar o parâmetro. Então, 3 menos s, 1 mais 2s, 5 menos 2s. Estou trocando a letra que indica o parâmetro porque uma coisa é as duas retas terem um ponto em comum. Outra coisa é esse ponto em comum acontecer para o mesmo valor do parâmetro. Então, não quer dizer que ter um ponto em comum, o parâmetro tenha que ser o mesmo nas duas equações para esse mesmo ponto. O que eu tenho a partir daqui é um sistema 2t mais s igual a 2, menos t menos 2s igual a menos 1 e t mais 2s igual a 1. O que eu preciso agora é resolver esse sistema. Eu tenho duas opções. Ou o sistema tem uma única solução. Caso ele tenha uma única solução, as retas são concorrentes, ou o sistema
não possui solução. Caso isso aconteça, como eu sei que elas não são paralelas, eu tenho retas reversas. Posso começar observando que a segunda e a terceira equação nos dão exatamente as mesmas informações, uma vez que a equação 3 é obtida da equação 2 a multiplicá-la por menos 1. Então, eu vou descartar essa equação, já que as duas são equivalentes, e trabalhar com o sistema 2t mais s igual a 2 e t mais 2s igual a 1. Uma opção, eu posso isolar S da segunda. Isolar S. Uma opção, posso isolar S na primeira equação. S igual a 2 menos 2t e substituir na segunda equação. E tenho t mais 2 vezes S, que é 2, menos 2t, igual a 1. Daqui, segue que t mais 4 menos 4t é igual a 1, menos 3t é igual a menos 3, t igual a 1. Como t é igual a 1, substituindo nessa equação, segue que S é igual a 2. Como o sistema tem uma única solução, t igual a 1 e S igual a 2, segue que as retas são concorrentes. A vantagem dessa construção, para verificar se as retas são concorrentes ou paralelas, trabalhando com um sistema, é que, além de concluir que as retas são concorrentes, eu consigo dizer qual a interseção entre as duas retas. Para essa interseção, basta observar que, quando eu substituo t igual a 1 na reta R, eu encontro o ponto 3, 1, e 5. Enquanto, ao substituir, só voltando aqui atrás, quando t é 1, S não é 2, S é igual a 0. Vai ficar 2 menos 2, 0. Substituindo S por 0 nessa reta, eu encontro o ponto 3 menos 0, 3, 1 mais 0, 1, 5 menos 0, 5. Eu encontro o mesmo ponto nas duas retas com parâmetros diferentes. Ou seja, a interseção entre R e S é o ponto 3, 1 e 5. Caso eu optasse por estudar a posição relativa entre as retas, utilizando a fórmula que envolve o produto misto, eu conseguiria dizer se elas são paralelas, concorrentes ou reversas, mas não teria a informação
do ponto que é a interseção entre R e S. Então, a vantagem desse método é que, além de estudar a posição relativa, ele também informa qual o ponto em comum entre as retas, caso elas sejam concorrentes.